Olá, nesse vídeo eu quero te passar os principais conceitos sobre níveis aqui no Revit, certo? Eu noto que isso é um ponto de bastante dificuldade para quem está iniciando no aprendizado da ferramenta Revit, certo? E é algo simples, tá? Nível é algo muito simples. É uma ferramenta que não tem muitos parâmetros aqui do Revit, só que ela é uma ferramenta primordial, certo? Porque tudo aqui no Revit, você que está começando, você já deve ter notado. Tudo no Revit, os elementos são baseados em níveis, certo? Todos os elementos são hospedados em nível. Então, um piso eu hospedo em um nível, uma parede eu hospedo o nível de base e o nível superior dela, certo? Os componentes são baseados em níveis. Projeto de sistemas hidrossanitários, a gente utiliza níveis. Então é um conceito que ele forma a base, tá? do seu projeto em Revit. Então, bora para a tela aqui do Revit para eu te passar os principais conceitos em relação a níveis aqui no Revit, para que você compreenda e absorva, certo? Para conseguir utilizar da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível e sem ser um gargalo no seu aprendizado e na execução de projetos em Revit. Vamos lá. Estou aqui na tela do meu Revit, certo? Você pode até abrir o seu aí para ir me acompanhando, se for o caso. Lembrando que esse é o template que eu disponibilizo para os alunos do meu curso de Revit online, certo? Mas o seu template também vai ter as questões dos níveis aí, você vai conseguir acompanhar, certo? Primeira coisa, para eu poder visualizar os níveis aqui no Revit, eu tenho que estar em uma vista de elevação ou corte, certo? Pelos níveis serem elementos que diz muito respeito à altura das coisas, certo? Eu preciso estar em uma vista que me proporcione ver a elevação do meu projeto, do meu edifício, certo? Então é por isso que tem que ser ou em elevação, fachadas, vistas internas ou cortes, ok? Então eu já acessei aqui a minha parte de elevações e fui na minha fachada leste, tá? E aí eu consigo ver os níveis aqui da minha fachada leste. No meu template em específico, eu tenho o nível terreno, que ele está na cota 00. Eu tenho o nível pavimento 1, que está na cota 3,24. E eu tenho o pavimento cobertura, que está na cota 8, ok? Então eu tenho esses três níveis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois superiores aqui, tanto cobertura como pavimento 1, e eu vou deletar. Assim que eu deleto, tá? Ele vai dar esse aviso que é o seguinte: juntamente com a exclusão desses dois níveis, será excluído também as plantas que se referem a esse nível, tá? Então aqui você já nota a primeira coisa: os níveis no Revit são vinculados a plantas 2Ds, certo? Normalmente são vinculados à planta 2D. Durante a aula a gente vai avançar nesse conceito e você vai compreender que é possível criar níveis que só são níveis de projeto e níveis que tem planta referenciada. Mas vamos com calma, tá? O primeiro conceito que eu vou explanar para você aqui é como criar o nível, tá? Então, para criar o nível, eu normalmente faço o seguinte: tem um atalho que é muito simples, tá? Não sei se você é uma pessoa que gosta de atalho. Eu prefiro aqui os atalhos do Revit. Tem coisas que eu ainda procuro nos menus, mas tem algumas coisas que eu já vou pelo atalho. O atalho de nível aqui no Revit é LL. Como é que você vai lembrar desse LL? Você vai lembrar de level, certo? Então, lembra de level, porque no Revit em inglês, essa ferramenta de nível se chama level, certo? Então, LL de level, grava isso. Assim que eu digito LL, o meu mouse vai ficar com a cruzinha e eu já posso desenhar meu nível. Tiago, eu preciso me preocupar com a altura exata, eu fico aqui tentando acertar a altura.
despreocupa disso aí, certo? Você só vai ter que traçar o nível onde você quer, tá? Então, por exemplo, ó, vou traçar aqui, ele está dando uma cota ali temporária de 2, tá? Eu não vou colocar no 2, obviamente. Mas eu vou traçar aqui no 2, tá vendo? E aí eu traço do começo até o final. Quando eu já tenho o nível de referência, fica fácil, né? Que eu começo onde está o nível de baixo e concluo aqui, ó, quando ele dá esse tracejadinho azul. Você vê que ele dá um tracejado azul aqui, ó. Aí eu dou uma clicada e eu crio o nível, certo? O nível sempre vai ser criado na horizontal. Muito importante. O nível sempre vai ser criado na horizontal. Dá para eu criar reto? Não dá. Tá vendo? Se eu esticar para cima aqui, ele não cria. Dá para criar na diagonal? Não. Ele só cria nível na horizontal. Ok? Somente na horizontal. Depois que eu criei o nível daqui, ó, aí sim eu posso sair do comando de nível. Então eu normalmente aperto ESC. E aí eu posso vir aqui nas propriedades, certo? E ver os parâmetros referentes a esse nível. Então eu tenho a elevação, certo? 2. Eu tenho aqui, ó, o outro parâmetro muito importante é o nome desse nível, ok? Então vamos lá. A elevação aqui está 2 e o nome está pavimento 3. Eu consigo fazer a modificação pela janela de propriedades ou também clicando aqui, ó, no próprio nome que eu quero modificar. Então se eu quisesse, por exemplo, pavimento 1, era só eu botar pavimento 1, ok? E ele vai me perguntar uma coisa importante. Deseja renomear as vistas correspondentes? O que é que isso significa? Assim que eu criei um nível aqui no Revit, ele criou uma planta referenciada a esse nível. Então se você for ali, ó, planta de piso, vai ter terreno e o pavimento 3, ok? O que ele está perguntando para mim? Você quer trocar no nível aqui e quer trocar também na planta de piso referenciada a esse nível? Eu aconselho que você sempre diga sim, ok? Porque senão você vai começar a se perder, tá? Então pede para ele renomear na elevação e também renomear na planta referenciada, tá? Então é sim. Então ele troca na elevação e ele troca aqui, ó, na planta referenciada, pavimento 1, ok? Agora eu vou alterar a altura, certo? Então eu vou botar aqui, ó, 3.24, ok? 3.24. Então ele já foi para a altura de 3.24. Como é que você sabe isso? Tá aqui escrito, certo? E se eu medir aqui, ó, do 0 para o pavimento 1, 3,24, ok? Agora o que acontece? Essa é a única forma de criar níveis, ou seja, digitando LL e traçando? Não. Eu posso agora pegar esse pavimento 1 e ir copiando ele para cima, ok? Veja só. Então eu vou selecionar o pavimento 1, vou na ferramenta de copiar, atalho CO, e eu já marco a caixinha aqui de copiar múltiplos, tá vendo? Isso é uma opção minha, porque eu vou copiar vários para cima, tá? Deixei marcado múltiplos ali, ó. E aí eu posso ir copiando esse pavimento para cima. Aí você nota o seguinte, o Revit é inteligente. Eu chamei de pavimento 1, o próximo ele já chamou de 2, 3, e aí ele vai fazendo sucessivamente, ok? Ó, 5, 6, 7, 8 e o 9, pronto. Fiz aqui 9 pavimentos. Aí o que é que eu peço para você observar aqui o seguinte, o segundo conceito que eu vou trazer aqui para você. Note que o pavimento 1, ele tá com uma setinha de simbologia na cor azul aqui. Possa ser que o seu seja o círculo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho um círculo ainda aqui, ó. Pronto. Possa ser que o seu template seja esse círculo daqui. O importante é a cor dele, tá vendo? Ele tá azul. O meu já é a setinha aqui, tá? Beleza. Aí você observa o seguinte. O pavimento 1 tá azul. O pavimento do terreno tá azul, certo? Se eu for na planta de piso, eu tenho aqui o bendito pavimento terreno e o bendito pavimento 1, ok? Por que o pavimento 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 não estão aqui? Pelo seguinte, a setinha dele está preta.
Quando a setinha do Revit, da elevação do Revit, está preta, ele não tem uma planta de piso associada a ele, ok? Quando a setinha está preta, não existe planta de piso associada a este nível. Nem planta de piso, nem planta de forro, nem planta estrutural, nenhum tipo de planta, ok? Quando a setinha está azul, significa que existe uma planta associada a este nível, ok? O conceito é esse. Quando isso for impresso, vai ficar tudo preto, ok? Mas, enquanto você está projetando, ele representa para você o que tem planta de nível associada e o que não tem planta associada, ok? Isso é um conceito muito importante que você tem que fixar. Azul tem planta de piso associada. Preto não tem planta de piso associada. Certo? Agora, Thiago, se eu quiser ter uma planta de piso associada, aí a gente vai para um procedimento aqui, que eu vou te explicar o passo a passo de como é que você vai fazer isso, tá? Vamos supor, o pavimento 1 é o pavimento tipo, ele é 1, 2, 3, mas aqui quando chega no quarto pavimento, eu tenho uma outra tipologia, vamos dizer assim, certo? Muda o layout do prédio, ou o prédio diminui, né? Aquele escalonamento do prédio, qualquer circunstância assim, tá? Então aqui o pavimento 4 teria que ter uma planta associada a ele porque o layout da arquitetura mudaria. Vamos supor dessa maneira, para você poder entender. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou na aba de vista, primeiro passo, aba de vista, certo? Lembrando, o que é que eu quero fazer? Eu quero associar uma planta a esse nível, ok? Então, o primeiro passo para associar uma planta a esse nível é o seguinte. Vamos lá para a tela do meu Revit. Eu vou pegar aqui o pavimento 4 e ele não tem planta de nível associada. Eu vou na aba de vista, ó lá, vista, e eu vou procurar a opção chamada vista de planta, ok? Opção vista de planta. Cliquei aqui em vista de planta, note que ele me dá algumas opções. Eu tenho como criar uma planta de piso, uma planta de forro refletido, uma planta de estrutura ou uma planta de áreas, certo? Essa região de planta aqui está bloqueada, porque não é a situação da gente usar ela, certo? Ela é utilizada em planta baixa, por isso que ela está bloqueada, não tem como fazer aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma planta de arquitetura, então eu vou clicar em planta de piso, ok? Então eu clico aqui, ó, planta de piso. E aí o que é que essa janela quer saber de mim, ok? Ela quer saber qual desses níveis eu vou querer criar uma planta de piso. Então você percebe que aqui não tem o pavimento 1, nem o pavimento terreno, aqui nessa minha janela. Ó. Não tem pavimento 1 nem pavimento terreno. Tem todos os pavimentos que não possuem planta de piso associada ainda a ele, tá? Então eu vou escolher aqui o pavimento 4, ok? E eu vou dar um ok, ok? Eu posso escolher mais de um pavimento? Posso. É só segurar Ctrl e clicar nos pavimentos que eu quero criar a planta, certo? É possível fazer de uma vez só, não precisa ficar fazendo um de cada vez, tá? Se eu quiser escolher vários pavimentos, eu posso fazer isso, tá? Mas no caso aqui eu só vou escolher o pavimento 4. Então eu seleciono o pavimento 4 aqui e dou um ok. E aí eu vou pedir para que você já fique de olho lá no nosso navegador de projeto para ver que vai aparecer nas plantas de piso a planta do pavimento 4, tá? Assim que eu der ok aqui vai aparecer. Dei ok, apareceu lá, ó lá. Olha ela bonitona. E o Revit já me leva para ela, direto, certo? Criei, ele já me leva para ela. Logicamente no momento aqui tá vazio, não tem nada nessa planta, tá? Mas é assim que a gente cria. Se eu voltar lá na elevação, agora você percebe o seguinte, ó. Terreno azul. Significa tem planta de piso associado. Pavimento 1, azul. Significa tem planta de piso associado. Pavimento 2 e 3, preto.
não tem planta de piso associada. Pavimento 4, azul, significa que tem planta de piso associada, ok? Esse conceito é muito importante, assim como os passos aqui para você criar as plantas a partir de níveis também é muito importante. Vista de planta, planta de piso, se você quiser planta de piso. Se quiser planta de forro refletido. Tá? Se quiser uma planta estrutural para mostrar vigas e pilares, planta estrutural, ok? Aí é da opção que você tem, da necessidade que você tem, ok? Então, fixados esses conceitos aí de como criar o nível, como alterar o nome e a altura do nível, como copiar esses níveis para cima e como criar as plantas de piso associando o nível a uma planta de piso. Na verdade, criando a planta de piso a partir de um nível, tá? Seriam esses conceitos que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu até vou finalizar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas esses são os principais conceitos que você tem que ter em mente na hora de fazer um projeto, tá? E traçar os níveis desse projeto, ok? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. A depender da dúvida, se eu não conseguir sanar nos próprios comentários através de texto, eu posso vir novamente e trazer um vídeo que nós possamos nos aprofundar mais sobre aquela temática específica, aquele passo específico que você não conseguiu compreender, tá? E até se existe dúvidas em relação a nível que eu não trouxe aqui nesse momento rápido que nós tivemos, você indica lá nos comentários, tá, do vídeo, e eu vou analisar e trazer um vídeo que possa sanar essa sua dúvida. Eu espero que você possa treinar, exercitar essa mesma atividade que eu fiz aqui, tá? A nível de você aprofundar, certo? Não se pegue em ter um projeto aqui para poder fazer essa atividade, certo? O importante aqui não é você construir o prédio. Esse vídeo é focado para você conseguir criar níveis e compreender como é que você cria esses níveis no seu projeto, ok? Então, eu te espero numa próxima. Você pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas. Caso você se interesse nas aulas online de Revit, ou trazer o curso de Revit que eu dou para a sua faculdade, ou para a sua empresa, seu escritório, ou até juntar uma equipe de colegas, de amigos, de profissionais e para ter um curso de Revit, você pode entrar em contato pelo e-mail que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? thiagobim.edu@gmail.com, para poder conversar comigo e eu dar o direcionamento correto para que a gente possa fazer essa parceria e você aprender Revit comigo, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.